Vamos lá. Glória a Deus. Versículo de número 6. Assim habitou Isaque em Gerar, obedeceu. Agora olha o resultado desta obediência. Versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Estava todo mundo querendo ir embora dali. Não, vou para Egito porque Egito é melhor. Mas Deus está falando de semear aí mesmo. E ele pegou aquela terra seca onde não havia chuva, onde ninguém queria mais ficar. Isaac ia lá e botava uma semente. E naquela semente que ele plantava ali, 100 medidas ele colhia futuramente. Aí lá botava mais uma semente, no tempo da colheita, 100 medidas. Aí botava mais uma semente, no tempo da colheita, mais 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A prosperidade não está na terra, a prosperidade está em Deus. Se você estiver em Deus, aonde você estiver, você vai prosperar em nome de Jesus. Vamos lá. Símbolo de número 3, continue aí comigo. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Olha como é importante obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, Ele sustenta a tua vida. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O homem chegou ali como um peregrino, mas porque obedeceu a Deus, e Deus dava sustento para a vida dele. Agora, o povo daquela terra está invejando aquele homem, um estrangeiro que chegou ali de repente, mas porque andava com Deus e era sustentado pelo céu, agora até o rei daquele lugar começa a ter inveja dele, porque o homem está prosperando a mão esquerda e a mão direita. Se você confiar nesta palavra, Deus Ele vai te sustentar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai sustentar todas as áreas da tua vida, e você vai crescer em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Volte comigo algumas páginas. Vá comigo em Gênesis, capítulo de número 12. Esta fome, esse tempo de seca que Isaac enfrentou e prevaleceu sobre ele, foi a segunda crise, porque o seu pai Abraão também passou por isso, por este tempo de sequidão, esse tempo de crise. Vá comigo em Gênesis 12, versículo de número 10. E havia fome naquela terra, escassez, falta de pão. E desceu Abraão ao Egito. O que Deus falou para Isaac não fazer, Abraão fez lá atrás, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. O que Deus estava falando para Isaac não fazer, foi o que Abraão tinha feito lá atrás. Mas por que Abraão foi para o Egito? Pelo mesmo motivo que Isaac queria ir para o Egito, por causa da fome. E aquilo foi quase uma tragédia na vida de Abraão. Abraão quase perdeu a vida no Egito. Abraão quase perdeu a esposa do Egito, porque no Egito não tem bênção. Não desça ao Egito, fica no lugar que Deus te colocou, porque a crise vem e vai. A crise é passageira, mas Deus é permanente. Fica firme no Senhor, porque o seu sustento não depende do homem, o seu sustento não depende da terra, o seu sustento depende de Deus. Se você está passando alguma crise em qualquer área da sua vida, como teve tempo para começar, também vai ter um tempo determinado para terminar. Fica firme no Senhor, e Ele é que vai te sustentar, em nome de Jesus. Oh, glória. Gênesis capítulo de número 28. Continue comigo.
esse tempo de dificuldade. O seu filho Isaac enfrentou isso também. E o seu neto Jacó vai passar por uma situação parecida com essa. Jacó, que vivia com o seu pai, vivia muito bem com o seu pai, tinha tudo em casa. Mas Jacó um dia enganou o seu irmão. Chegou em Esaú, sai para casa e volta cansado, fatigado, não conseguiu nada. Volta sem uma presa sequer. Aí ele começa a sentir cheio do guisado que estava sendo preparado pelo seu irmão. Ele começa a sentir o cheiro, muito faminto. Ele vai lá e diz: me dá um pouco do que você está preparando aí. Me dá um prato do que você está preparando. Me dá um pouco dessa lentilha. Aí ele diz: se você quiser, eu te vendo. E olha com isso. Eu quero a sua primogenitura. E Esaú troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Olha como a fome muitas vezes leva a pessoa a tomar decisões precipitadas e demais. Uma coisa muito séria. A sua primogenitura era uma das coisas mais importantes que ele tinha. Ele tinha direito de herdar a porção dobrada do que a família tinha. Era o principal herdeiro da família. E só porque estava com fome na hora e não tinha o que comer, ele vai lá e troca a sua primogenitura. Este homem, ele faz algo sem pensar, porque estava com fome naquela hora. Faz algo sem pensar, está desprezando o que Deus tinha na vida dele, está vendendo a sua primogenitura. Coisa não tinha tanto valor na hora. Poderia ir lá e preparar alguma coisa, esperar um pouco, mas ele vai lá pela fome, não raciocina, não pensa e troca. Aí depois Jacó engana o seu pai, se faz passar por Esaú, sai de casa correndo, quando Esaú descobre o que aconteceu, ele quer tirar a vida de Jacó. Jacó sai de casa correndo, com uma mão na frente e outra atrás, até que ele chega num lugar chamado Luz. E naquele lugar ele vai ter um encontro com Deus. E aí ele vai pedir a Deus o que ele acha importante para que ele venha vencer na vida e ser feliz. Ele vai fazer um pedido a Deus e vai dizer para Deus o que ele precisa para ser uma pessoa realizada. Vá comigo em Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 20. E fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar, estava pedindo proteção, nesta viagem que faço, e me der pão para comer, sustento. Todo mundo precisa de sustento. E agora Jacó está pedindo o sustento da parte de Deus. O que Jacó estava aprendendo ali? Estava aprendendo a ser dependente de Deus. Se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Jacó estava aprendendo ali que não era necessário ele trapacear, fazer as coisas do jeito dele. Jacó estava aprendendo que ele precisava ser dependente de Deus. O que você precisa para ser sustentado por Deus, o que você precisa para ser sustentado pelo céu, é aprender a ser dependente de Deus. Não procure fazer as coisas do seu jeito, não. Faça do jeito de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aprenda a ser dependente dele e ele vai te sustentar em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 41. Gênesis capítulo de número 41. Veja como o pão, o sustento está envolvido em tudo isso. Um dos filhos de Jacó, José, foi levado para o Egito. E não como Abraão queria ir para o Egito para tentar a vida por causa da fome. Não como Isaac queria ir também para o Egito por causa da fome. Mas José foi levado para o Egito à força, vendido pelos irmãos, foi como escravo.
chegou na pior situação naquele lugar. Mas olha que ironia, quando vem um tempo de crise no Egito, quando vem um tempo de crise sobre toda a terra, onde há falta de pão, Deus vai usar aquele homem, Deus vai usar José para manter toda a terra com pão. José está no cárcere, está preso por um crime que não cometeu, e o faraó tem um sonho. O faraó sonha que ele está à margem do rio, e de repente ele vê 7 vacas gordas e de boa aparência, mas de repente surgem 7 vacas magras com aspecto terrível, e essas 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas, mas a sua aparência não muda, elas não engordam, continuam da mesma forma. E de repente ele sonha outra vez, e ele vê 7 espigas, e depois ele vê aqueles 7 espigas bonitas de aparência, e depois vê outras secas que devoram as outras, e Faraó perde o sono, não consegue entender o que quer dizer aqui, e ele procura os magos, os sábios do Egito, e ninguém consegue resolver, ninguém consegue decifrar, até que alguém se lembra de José. O copeiro do rei que esteve preso com José se lembra de José e diz: conheci um homem no cárcere, eu também tive um sonho e eu contei para ele decifrou, ele revelou, e aconteceu da mesma forma. E assim também foi com o padeiro, aquele que foi morto, ele também teve um sonho e contou para José, e José revelou, trouxe a interpretação, e aconteceu da mesma forma. Então se apressaram a levar José diante de Faraó. José se apresentou diante de Faraó, e Faraó lhe contou o sonho. José ouviu e disse: o sonho foi duplicado 2 vezes, porque o que Deus quer fazer, revelou a Faraó. Deus tem pressa em fazer. Deus, ele revela segredos. Na verdade, Deus não estava revelando a Faraó, Deus estava revelando a José. Deus, ele só deu um sinal para Faraó, mas ele revelou para José. Deus só revela os segredos para aqueles que têm comunhão com ele. Deus só revela os seus segredos para aqueles que têm intimidade com eles, para aqueles que o buscam. José vai dizer a revelação, e olha o que ele vai dizer para Faraó. Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos. O 5º, ou seja, é 20% de tudo aquilo que eles colhiam, tudo que o Egito produzia, e ajuntem toda a comida destes bons anos, e vem e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó. O trigo era para produzir pão, para mantimento nas cidades e o guarda. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Durante aqueles 7 anos de fartura, tudo que o Egito produzia, separavam o 5º, ou seja, 20%, e entregavam nas mãos de José. Quando o Faraó ouviu José falar, quando ele viu a sabedoria daquele homem, Faraó olhou para todos os que estavam presentes e disse: haveria um homem como esse? Onde acharíamos um homem como esse, onde há o Espírito de Deus? E põe aquele homem sobre a cabeça no Egito. Começa a exaltar a vida daquele homem, e todos começam a ver como de fato Deus estava usando a vida de José. Mas Faraó chama José de Satanás de Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. E durante aqueles anos de prosperidade, tudo que se produzia entregava o 5º na mão dele, 20% de tudo que se produzia. Nem o Faraó
sabia o que aquilo significava, mas ele veio da família de Abraão, Isaac, Jacó. Abraão primeiro dizimista. O que representava aqueles 20%? 10% santo dízimo, a proteção de tudo aquilo que se produz. Os outros 10% oferta ao sábio. Tudo que o Egito produzia naqueles 7 anos, eles tiravam 10%. Deus repreendia o morador. Os gafanhotos não atacavam. Os gafanhotos não atacavam o que se produzia. Os outros 10% traziam a multiplicação de tudo que o Egito produzia. O Egito tinha os maiores celeiros da época. E Deus foi abençoando, abençoando. Quando chegou os 7 anos de servidão, de fome, onde não havia pão, não havia prosperidade, aí as pessoas iam buscar José, porque estavam entregando nas mãos de José, que significava Sabenat Paneia, Salvador do mundo. E nós sabemos que o Salvador do mundo é o Senhor Jesus. Você quer passar por todas as crises sem dificuldade? Entregue nas mãos do Salvador do mundo tudo aquilo que você possui. Entregue nas mãos do Senhor Jesus, e Ele vai te sustentar em nome de Jesus. Glória. Versículo de número 54. Acompanhe comigo. E começaram a vir os 7 anos de fome. A fase ruim chega para todos, né? Como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, ou seja, era uma crise mundial. Mas em toda a terra do Egito havia pão, havia sustento, porque entregaram nas mãos de José. José era representante de Deus. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. Faraó era o soberano do Egito. Quer dizer então que Faraó sabe resolver o problema. Mas vamos ver o que Faraó fez. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, vai. Olha, não sabia resolver o problema não. Todo o povo com fome, o povo precisando de mantimento, de prosperidade, o povo vai até Faraó, o soberano do Egito. Ele diz: ide a José, o que ele mandar vocês fazerem, vocês fazem. Vai até José, que ele sabe o que fazer. José representava o Salvador do mundo. A mesma coisa aconteceu quando Jesus fez a multiplicação, quando Jesus fez, a transformação da água em vinho. Jesus estava naquela festa de casamento, e as pessoas vão até Maria e falam: Maria, acabou o vinho, o que nós temos que fazer? Faça alguma coisa. E Maria leva até Jesus e diz: faça tudo quanto ele disser. Você quer ser sustentado pelo céu? Faça tudo o que Jesus te disser. Oh, glórias! Oh, aleluia! A sua provisão vem de Deus, igreja. Glória ao teu nome, Jesus. Nós já estamos terminando. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. A fome fez com que todo o povo clamasse a Faraó. Para quem tem todos os dias o pão de cada dia, para quem tem a sua refeição diária, café da manhã, almoço, a janta, muitas vezes a pessoa nem pensa na importância disso. O que Deus está dando, Deus está mantendo, Deus está abençoando. Muitas vezes ela não pensa. Mas a fome, quem passa a necessidade, muitas vezes faz coisas terríveis para ter o que comer. Quantas vezes você já viu por aí pessoas revirando lixeiros, dando resto de comida? Eu estava assistindo uma vez, uns 2 meses atrás, mais ou menos, um programa da TV a cabo. Um rapaz, um turista, ele era um mergulhador muito bem sucedido, mas ele saiu numa viagem e ele foi passear na floresta, mas ele se perdeu do guia e dos seus companheiros. E este homem ficou cerca de 20 dias no meio da selva. Este homem não tinha água para beber, uma dificuldade muito grande, começou a perder muito peso.
há muito tempo sem comer. E um dia ele estava, se eu não me engano, acho que foi no 15º dia, estava embaixo de uma árvore, procurando sombra, e de repente ele viu uma lagartixazinha. Nós conhecemos também como calango, não sei se aqui também tem esse nome. Aí ele olhou para aquele animal, ele começou a olhar para aquele animal, e ele pensou: vou comer esse bicho. Ele avançou naquele, conseguiu pegar, e ele comeu aquele bicho vivo. Olha só o que a fome leva a pessoa a fazer. Ele não tinha outro jeito, ou ele comia, ele acaba morrendo. Então ele comeu aquilo. Para nós que temos todos os dias café da manhã, almoço, janta, a gente nunca vai imaginar fazer um negócio desse. Mas a necessidade muitas vezes leva a pessoa a tal coisa. Quem não já ouviu falar de pessoas que tiveram que comer ratos porque não tinham que comer? Muitas vezes a necessidade leva a pessoa a isso, porque o corpo precisa ser alimentado. O corpo precisa ser alimentado para que a pessoa tenha energia, para que a pessoa trabalhe, para que ela se ponha de pé, seja de pé. Mas da mesma forma que o corpo precisa do alimento material, o espírito, a alma também precisam do alimento espiritual. Às vezes a pessoa está muito bem alimentada fisicamente, muitas vezes com um corpo muito bonito, muito bem preparado. A pessoa vai lá, frequenta a academia 3, 4 vezes na semana, caminha, faz musculação. Isso é bom para a sua saúde. Mas o apóstolo Paulo disse que o exercício corporal para pouco se aproveita. Às vezes a pessoa cuida tanto do corpo, mas se esquece de se cuidar da alma, de cuidar da alma. A pessoa alimenta o corpo, ela exercita o corpo, mas esquece de exercitar o espírito, a alma, de alimentar a alma com a palavra. E só existe um alimento para a nossa alma, que vai conseguir suprir as necessidades da alma. O homem começa a sentir essa fome na alma. Da mesma forma que se você não almoçar, se você não tomar café, se você ficar uma semana, você vai sentir muita fome. Se você ficar uma semana em jejum, você vai perder muito peso. O seu corpo vai começar a pedir algo. Da mesma forma o espírito também precisa. A alma da pessoa fica pedindo o alimento. E muitas vezes a pessoa tenta saciar essa fome com alcoolismo, com drogas, com mulheres, com noitadas, mas a alma da pessoa continua gritando porque está com fome e só tem uma forma de saciar essa fome. E Jesus Cristo vai nos dizer como é que se sacia essa fome. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Só Jesus pode saciar a fome. Vamos aplaudir o nome dele. Mas nos tempos dos juízes existiu um homem em Belém de Judá, chamado Elimeleque. Belém significa casa do pão. Mas veio um tempo de fome também naquela época, um tempo de escassez. E Elimeleque pegou a sua mulher, pegou a sua esposa, Noemi, pegou os seus filhos, Malom e Quilion, e foi embora para as terras de Moabe. Deixou a casa do pão, foi para as terras de Moabe. E pouco tempo depois Elimeleque morre naquele lugar. Passado mais 10 anos, morre Malom e morre também Quilion. E fica Noemi, a sua esposa, desamparada, sem marido, sem filhos, com 2 horas. A crise veio. E quando a crise se aproximou, aquele homem agiu sem pensar, pegou a sua família e saiu da casa de pão.
A casa de pão para nós representa a casa de Deus. É um lugar onde nós somos alimentados pela palavra. É um lugar onde você toma a Santa Ceia, onde você faz parte do corpo e do sangue de Cristo. Não importa a crise que você irá enfrentar na tua vida, continue na casa do pão. A mulher só teve a vida transformada, só teve a vida restituída quando ela voltou para Belém, quando ela voltou para a casa do pão. Quando ela voltou para a casa do pão, Deus já havia visitado o povo e a vida daquela mulher foi totalmente restaurada e transformada. É aqui na casa do pão, na casa de Deus, que Ele vai te restaurar, que Ele vai te restituir e que Ele vai te sustentar com o pão vivo que desceu do céu. Oh, glórias! Você pode estar muito bem fisicamente, seu corpo pode estar muito bem alimentado, você pode ter o melhor na tua casa, na tua despensa, você pode ter um ótimo saldo na tua conta, mas se você não tiver um alimento espiritual, tudo isso é vão. O homem, ele pode ganhar o mundo todo e perdendo a sua alma não vai adiantar absolutamente nada. Você precisa do pão vivo que desceu do céu. Você precisa de Jesus Cristo para ter vida e vida com abundância, para vencer a vida e ser feliz. Portanto, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você sabe que a sua alma está gritando por isso. Você sabe que a sua alma está pedindo, está faminta, e só há uma maneira de saciar essa fome, só reconhecendo Jesus Cristo como o único Salvador, mantendo comunhão com Ele, estando aqui na casa do pão, onde Ele vai te sustentar e vai dar vida com abundância, vai te dar salvação e vida eterna. Mas para que isso aconteça, você precisa receber a Jesus Cristo como Salvador. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas quer saciar a fome da tua alma, quer reconhecê-lo como teu único Salvador, ergue a tua mão direita ao céu assim bem alto. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus, mas quer fazer isso esta manhã, quer alimentar a tua alma com o pão vivo que desceu do céu, ergue a tua mão direita ao céu. Pastor, um dia eu já fiz isso. Um dia você entregou a tua vida para Jesus, a sua vida era uma bênção. Mas você também passou por certas crises na sua vida, e você acabou saindo da casa do pão, você acabou saindo da casa de Deus, e hoje a sua alma está sedenta, a sua alma está faminta, está clamando por Deus, e Ele quer renovar a aliança contigo. Ele quer enviar os anjos para te servir, mas para que isso aconteça, você precisa voltar para Jesus. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, teve muita falta de pão, mas quando voltou foi honrado. Se você saiu da casa do pai por algum motivo, volte para Ele nesta manhã. Se você se sente afastado ou afastada e quer voltar para Jesus, ergue a tua mão direita ao céu assim bem alto. Eu vou orar por você. Eu amei para Jesus. Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Não adianta muita coisa você estar na casa do pão, mas não fazer parte da Santa Ceia. Se você ainda não é batizado, ainda não é batizada, você precisa tomar essa decisão o mais rápido possível, para fazer parte do corpo e do sangue de Cristo e ser verdadeiramente alimentado. Pastor, eu já estou na igreja, eu já estou com Jesus e eu quero permanecer na casa do pão. Então põe a tua mão direita sobre o teu coração. Você quer ser alimentado pelo céu? Põe a tua mão direita sobre o teu coração. Feche os seus olhos e olhe assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu reconheço que preciso da provisão e do sustento do Senhor. Meu Deus, mas a minha alma precisa ser alimentada
da sua palavra, do pão vivo que desceu do céu. Eu preciso permanecer na tua casa, na tua presença, independente das crises que eu venha a enfrentar. Eu não quero descer ao Egito, eu vou permanecer na tua casa, na tua presença, me alimentando do pão vivo que desceu do céu, em nome do Senhor Jesus. Faz a tua oração pessoal agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e aos teus filhos e filhas. Meu Deus, graças ao Senhor, essa pessoa já tem a provisão do Senhor, nada está faltando, e como o Senhor é o pastor dela, nada vai faltar na sua mesa, na sua casa, na sua despensa.